Bom dia a todos, nós iniciamos as gravações da semana, iniciamos o capítulo 22. Al-Faslu Thani wa Ishrun, capítulo 22. Perguntas 1 e 2. ماذا تمنى بطرس على الأرجح فيما كان يسوع يعلم في كفرناحوم ولكن ماذا حدث؟ ماذا تمنى Butros. O verbo tamanna é o verbo desejar, esperar por. Então, o que Pedro desejava, alal arjah, é uma expressão idiomática que quer dizer provavelmente. Então, o que Pedro provavelmente esperava, fima kana yasua, fima, enquanto, no momento em que, Kana Yashua Yu'allim. Jesus estava ensinando, Jesus ensinava, enquanto Jesus ensinava, aqui o verbo allama, fi Cafarnaum, em Cafarnaum. Walakin, mas, mada hadatha. O que aconteceu? Então, o que Pedro desejava, provavelmente, enquanto Jesus ensinava em Cafarnaum, mas o que aconteceu? 3. Alama sa'ada al-iman Butrus akthar min marra. No que a fé de Pedro ajudou mais de uma vez? Alama sa'ada al-iman Butrus akthar min marra. Então, alama, sobre o que a fé de Pedro ajudou, akthar min marra, mais de uma vez. 4 e 5. Kaifa kanat tasarrufat Yasua tukhalifu tawaqqu'at nas? Kaifa kanat, como foi? Aqui o verbo está no feminino, na conjugação do kana no feminino passado. Tasarrufat Yasua. Como foi as condutas de Jesus? Tukhalifu, o verbo khalafa é o verbo contradizer, é o verbo discordar. Então, como discordavam as condutas de Jesus das expectativas das pessoas? Tawaqqu'at é expectativas, nesse sentido de previsões, anas. Então, as previsões das pessoas, como que a conduta de Jesus não estava de acordo com isso? 6. Ayyu mathal istakhdamahu Yasua wa madha kana raddu fi'li al-sami'in. Ayyu mathal, que exemplo ou que ilustração, pode ser os dois, istakhdamahu Yasua, usou, o verbo istakhdama, usou, e o hu aqui está se referindo a mathal. Então, que ilustração, usou a ilustração Jesus, o amazakana, e como foi, raddu fi'l, a reação, que é uma expressão muito usada, raddu fi'l, sami'in, dos ouvintes. E qual foi a reação dos ouvintes? Sami'in, os ouvintes. 7 e 8. Ayu haqiqa lam yakun Butrus qad adrakaha ba'du. Ayu haqiqa, que verdade. Lam yakun Butrus qad adrakaha. Lam yakun, não esteve Butrus qad. E aí o qad aqui é uma partícula de ênfase. Adraka é o verbo entender. E esse ha aqui está se referindo a haqiqa. Então, que verdade
Pedro não entendeu, vamos dizer, inicialmente, o Ba'ad é depois. Então ele fala assim, ele usa essa construção. Que verdade, Pedro de fato não a entendeu naquele momento, então que verdade Pedro entendeu depois. Essa é uma construção um pouquinho diferente do árabe. Adrakaha, está se referindo a haqiqa, ba'du, depois, então aí fazendo essa relação entre entender num momento e entender em outro. B. Kaifa ajaba Butrus su'al ladhi wajjahahu Yashua ila Rusul. Kaifa ajaba Butrus, como Pedro respondeu, o verbo ajaba, su'al, respondeu essa pergunta, ladhi, que wajjahahu Yashua, que lançou, direcionou a pergunta, esse Hu está se referindo a Su'al, que Jesus direcionou a pergunta, ila Rusul, aos discípulos, aos apóstolos. 9. Kaifa araba Butrus analwala liyasua, como Pedro demonstrou, a araba an demonstrou lealdade, wala liyasua, a lealdade a Jesus. Liyasua. 10. Kaifa natamassal al-yawm biwala Butrus, como imitamos natamassal al-yawm, como imitamos hoje a lealdade de Pedro. 11. Aina achaza Yashua atba'ahu, aonde levou, aonde o verbo achaza, tem o verbo também de pegar, alcançar, então onde Jesus, nesse sentido, não pegou, mas levou os seus discípulos, os seus seguidores, atba'ahu. Aina achaza Yashua atba'ahu. 12, 13. A. Lima arada Yashua an ya'rifu man yadhunnu anas annahu huwa. Lima arada. Por que Jesus? Lima arada Yashua. Por que Jesus queria, por que Jesus quis que an ya'rifu. Então, por que Jesus quis saber, do verbo arafa, por que Jesus quis saber man yazunu anas, quem as pessoas, man anas, do verbo zanna yazunu, pensavam, porque Jesus quis saber quem as pessoas pensavam annahu huwa, que era ele, né? Porque Jesus queria saber o que as pessoas pensavam sobre ele, quem as pessoas pensavam que era ele. Annahu huwa. E a parte B, a última pergunta. Kaifa barhana jawab Butrus an imanihi al-asil. Kaifa barhana jawab Butrus. Como, Kaifa? Jawab Butrus. A resposta de Pedro, barhana, provou o quê? An imanihi, da fé dele, da fé de Pedro, al-asil, a fé dele autêntica, original, verdadeira,